Olá, olá, tudo bem com você? Vamos falar aqui um pouquinho sobre a nossa criança interior. Todos nós temos uma criança interior. Sim, temos uma nossa criança interior, inconscientemente guardada dentro de nós. Só o nosso inconsciente é que sabe disso. Porém, nem todas as crianças, todos nós temos a mesma criança, o mesmo motivo dessa criança estar lá. Tem gente que tem uma criança assustada, outros têm uma criança muito feliz, muito rebelde às vezes. E tem gente que tem a criança ferida. A criança ferida, às vezes, interfere na vida da pessoa adulta, inconscientemente. Por isso é importante a gente olhar para essa criança, acolher a nossa criança interior, seja lá qual for o motivo que ela está ferida, precisamos acolher, dizer para ela que estamos com ela. A nossa criança, o nosso inconsciente, ele não entende o agora, não separa o agora do que já passou. Então, se olhamos agora para a nossa criança interior e dizemos para ela, colocamos em nossa mente, uma mente de agora para ela, que estamos com ela, estamos olhando para ela. Vamos colocar um outro paradigma. É como se estivesse aquele tempo resolvendo este problema, este trauma da criança ferida. Criança ferida são os traumas, né, que acontecem na infância ou até mesmo quando estamos bebês. Nem sempre sabemos que temos uma criança ferida, inconscientemente. Por isso, é importante que todos nós acolhamos a nossa criança ferida, a nossa criança interior. Independente se ela está ferida, se ela é assustada ou se ela é feliz. Precisamos acolher. A criança ferida pode prejudicar a vida do adulto, porque ela pode se manifestar o tempo todo, impedindo esse adulto de ser o que ele quer ser, porque fica com aquele trauma inconsciente. Eu tenho uma experiência com a minha criança interior. Pode ser uma bobagem para o adulto de hoje, mas naquela época, para a sua criança, não foi uma bobagem, foi um trauma que ficou, uma cicatriz. Muitas vezes, o objeto do trauma, o evento traumático, não deixa cicatriz. A criança supera aquilo de boa e segue vida. Mas, às vezes, fica assim, uma cicatriz. A criança não soube lidar com aquilo sozinha. Não teve ninguém para ampará-la, para olhar para aquilo. E aí ficou a cicatriz. Eu tenho uma experiência, é muito engraçada e às vezes, hoje eu acho engraçada, mas para a minha criança naquela época não foi. Foi uma coisa que machucou muito, que deixou marcas. Meus pais eram bem humildes e moravam bem assim no sítio, bem dizer, né? Não era sítio deles, que eles não tinham, moravam em sítios de outras pessoas, como trabalhadores. E eles tinham mania de ter as cabritas, né? Alguns tinham um boizinho, uma vaca dentro do seu quintal.
Naquela época podia, né? Para ter o leite. Outras pegavam o leite do leiteiro. Só que a minha mãe pegava o leite do leiteiro. Só que tinha uma irmã minha que não podia tomar leite de vaca. Então meu pai comprou uma cabrita para ter o leite. E aí a cabrita tinha um filhote, né? E aí tinha outras pessoas que tinham criação de cabritos e que enxertava a cabrita do meu pai para que ela desse filhotes e tivesse leite. Não precisava exatamente ele ter um bode ou um macho para poder que a cabrita desse leite, tivesse cria, né, e tivesse leite. Então a cabrita teve cria e essa cria o meu pai me deu, né? Mas eu acho que foi de brincadeira, né? Meu pai falou, essa cabritinha é sua, Silene. Aí eu tinha, eu acho que uns 4 anos de idade, e eu entendi que a cabrita era minha. Era a coisa mais lindinha, pequenininha, pintadinha de preto e branco. Eu chamava ela de minha cabritinha. E eu subia em cima dela, eu corria atrás dela, ela corria atrás de mim. Era uma farra que a gente fazia, sabe? Então, um belo dia, eu vi chegar uma carroça na nossa casa e uma máquina de costura dentro daquela carroça. Desceram aquela máquina de costura, eu lembro como se fosse hoje, e colocaram a minha cabritinha. Quando eu vi que pegaram a minha cabritinha e levaram embora, e ela berrando, e eu com dó dela, e eu chorava. Meus pais não entenderam o quanto eu gostava daquele animalzinho, o quanto era importante para mim. Eles fizeram disso. Então, não era culpa deles. A minha mãe precisava da máquina de costura para fazer as nossas roupas. E a cabrita já estava dando leite. Depois, certamente, a minha irmãzinha já ia estar maiorzinha, já não ia mais precisar tomar leite de cabra, ia poder tomar leite ninho, porque leite de vaca, assim, natural, ela não podia tomar mesmo. Enfim, naquela época, foi um trauma para mim aquilo. Só que fui crescendo, né, e passou. Nunca mais ninguém tocou no assunto. Depois que eu cresci, né, não sabia nem que tinha marcado tanto na minha vida isso daí. Mas quando eu fui fazer uma cura da criança interior, qual a primeira imagem que apareceu? Por que a minha criança andava tão triste? Aí apareceu esta cena, exatamente esta cena. Foi aí que eu descobri que a minha criança estava triste ainda, marcada, tinha cicatrizes daquele trauma. Ninguém olhou para isso. Ninguém falou para mim naquela época por que eles estavam levando a minha cabritinha. Por que estavam tirando de mim uma coisa que era minha? Eu não entendia. Eu tinha só 4 anos. Foi traumático. Só que ninguém percebeu. Nem eu mesmo sabia disso mais. Ficou esquecido da minha mente. Só que no meu inconsciente não ficou, estava lá, gravado. Só que aí quando apareceu esta cena agora, né, depois de adulta, quando eu fui fazer essa cura da criança interior, eu conversei com a minha criança, expliquei para ela, a minha pessoa adulta explicou para a criança o porquê que foram tirada dela aquele animalzinho. Expliquei que meus pais precisavam fazer isso, que não foi por querer, não foi por de propósito, eles precisavam. E aí a minha criança foi acolhida. Alguém olhou para ela e ela entendeu. Hoje ela não está mais ferida. Hoje ela está curada. Por isso que eu falo, às vezes é uma bobagem.
É uma bobagem para você hoje adulto, mas lá naquele dia para a sua criança não foi bobagem. Foi alguma coisa que marcou, que deixou cicatrizes. E você pode olhar para a sua criança, acolhê-la, ver qual que foi o trauma que ela teve, o que marcou, que até hoje ainda está doendo, sem que você nem saiba. Às vezes você sente que é triste, sente a tristeza, sente a dor, mas não sabe de onde que vem aquela angústia. Pode ser uma criança ferida dentro de você e pode desencadear ansiedade, depressão. É algo que precisa ser olhado. Toda ferida precisa ser, para ser curada, para fazer o curativo, precisa ser olhada, saber onde dói, para poder lavar, lavar bem com água e sabão, para depois fazer o curativo. E muitas vezes não é só um curativo, muitas vezes vai vários curativos, vários dias. Por isso, precisamos fazer a cura da criança interior. Só que não é da noite para o dia que vai ser curada. Depende do trauma. Se o trauma for um trauma muito grande, exige de você uma grande atenção todos os dias. Todos os dias faça a cura da criança interior. Todo dia olhe para a sua criança. Todo dia você enxerga esse problema. Eu vou passar aqui, eu vou deixar o link de um exercício para a cura da criança interior. É um passo que você vai dar. É o começo. Não espere que cure da noite para o dia. Tem que ser manutenção. Vá olhando todos os dias para aquilo. Vai despertando na criança a vontade de ser curada. Que pode sim curar e mudar a sua vida. Acabar com a ansiedade, acabar com uma depressão, que às vezes só existe por causa desta criança ferida. É muito bom quem tem a criança feliz dentro de si, criança interior feliz, é muito bom. Mas nem todos temos. Muitos temos a criança ferida, sim. Hoje eu tenho a alegria de dizer que a minha criança foi curada. Não tenho mais aquele trauma. Já entendi, já superei. Supere você também, cure a sua criança interior e viva a sua vida hoje, agora. Como o inconsciente não entende o hoje, que o hoje é a diferença do hoje e de ontem, você pode curar a sua criança acolhendo ela, que vai ser como se você tivesse feito isso lá, naquele dia. Grande abraço. Até a próxima. Cafezinho muito bom.